Bem-vindo ao canal Sombras e Pesadelos, o lugar perfeito para quem adora histórias assustadoras e cheias de mistério. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Meu nome é André Luiz, tenho 34 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Trabalho como técnico de enfermagem em um hospital público, onde lido diariamente com a dor dos outros, talvez por isso tenha aprendido a calar a minha. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre preferi lidar com o que posso tocar, medir, curar. Até agora. Faziam quase 20 anos desde a última vez que alguém mencionou o nome da minha tia Helena em voz alta. Ela havia sido internada no Hospital Colônia de Barbacena em meados dos anos 70, com um diagnóstico vago que hoje, com mais informação, soaria como qualquer coisa menos loucura. Minha mãe dizia que ela era nervosa demais, e meu pai evitava qualquer conversa sobre o assunto. O tempo engoliu como engole os indesejados. Mas ontem, algo aconteceu. Cheguei em casa cansado, após mais um turno no hospital. Sobre a mesa, repousava um envelope amarelado, velho, sem remetente visível. Achei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas ao abrir, senti um frio me subir pela espinha. A caligrafia era antiga, tremida, e trazia meu nome completo, o mesmo nome do meu avô. A carta estava datada de 17 de julho de 1978. Era dela. Da minha tia Helena. Se você está lendo isso, é porque o tempo me traiu. As vozes ainda sussurram à noite, e o doutor Rezende me disse que é coisa da minha cabeça. Mas eu sei o que vi. Eles falam por entre os azulejos, rastejam pelas frestas das paredes. Dizem que a colônia é um lugar de tratamento. Mentira. Aqui, os mortos caminham entre os vivos, e ninguém escuta quem grita com a alma. Terminei de ler com os olhos marejados, o coração acelerado. Como aquela carta chegou até mim? Por que agora? Passei a noite em claro. Tentei ignorar, racionalizar. É só algum tipo de brincadeira macabra, e alguém da família reencontrou isso e achou engraçado me assustar. Mas algo dentro de mim sussurrava que não era bem assim. O nome do Dr. Rezende, ele existiu. Lembro de ouvir esse nome nos corredores da casa dos meus avós. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe. Foi direta, ríspida, como se o nome o Helena o queimasse sua língua. Por que está mexendo com isso agora? Deixa isso no passado. Mãe, essa carta chegou ontem. Do nada. É dela. Então queime. Jogue fora. Tem coisa que não deve ser remexida. Desliguei sem insistir. E foi aí que tomei a decisão. Faz anos que o Hospital Colônia foi fechado. Mas ainda existe. Parte das alas foi demolida, mas outra parte permanece em ruínas, visitada por curiosos, esquecida pelo tempo e talvez não tão vazia quanto parece. Peguei uma mochila, uma muda de roupa, minha câmera e fui até a rodoviária. Barbacena me esperava. Cheguei em Barbacena no fim da tarde, quando o céu já ameaçava escurecer. A cidade tinha um cheiro úmido, mistura de terra molhada com paredes antigas. Era a primeira vez que eu pisava ali, embora minha família tenha tantas raízes nessa terra quanto os ciprestes que margeiam a estrada. Fui direto para uma pousada simples perto da região central. O dono, um senhor calado de chapéu de feltro, me entregou a chave sem muita conversa. Talvez tenha notado que eu não estava ali como turista. Ou talvez ele já estivesse acostumado com o tipo de gente que chega querendo ver o hospital. No quarto, larguei a mochila e sentei na cama, segurando a carta da minha tia. Li de novo, dessa vez com mais calma, buscando detalhes que talvez antes tivessem escapado. Eles falam por entre os azulejos, essa frase me incomodava. Vozes nas paredes? Seria delírio causado por medicamentos? Ou algo mais? No dia seguinte, fui até a biblioteca municipal, tentando encontrar arquivos antigos do Hospital Colônia. Uma bibliotecária simpática me ajudou a acessar os jornais da época. Muitos relatos sobre maus-tratos, desaparecimentos, denúncias abafadas. E então, entre as páginas envelhecidas, encontrei uma pequena citação.
Paciente Helena L. relata alucinações auditivas persistentes. Afirma ouvir os sussurros vindo das frestas e rostos escondidos nos cantos escuros. Encaminhada ao Dr. Rezende para avaliação intensiva. Era ela. Minha tia. O sobrenome batia. E o mais estranho, a mesma linguagem que ela usou na carta. Nada parecia inventado. Resolvi ir até o local. O antigo Hospital Colônia de Barbacena ainda está de pé, ou o que restou dele. Uma parte foi transformada em memorial, onde se tenta contar os horrores cometidos ali, um museu da dor. Mas o restante está isolado, cercado por mato alto, arame farpado e um silêncio que pesa. Dei a volta pelo terreno até encontrar uma entrada aberta, provavelmente usada por visitantes clandestinos. Atravessei os arbustos com cuidado, o coração acelerado. A cada passo, a sensação de que algo me observava se tornava mais intensa. O corredor principal estava coberto por poeira, com janelas quebradas e marcas de ferrugem por todos os lados. Pássaros haviam feito ninho em luminárias caídas. Mas havia algo além da decadência. Um ar de presença. Como se os ecos do passado ainda caminhassem ali. No fundo do corredor, uma porta estava entreaberta. Entrei. Era uma antiga sala de registro. Papéis molhados, pastas abertas, cheiro de mofo. Comecei a mexer, sem muita esperança, até que um som me congelou. Um leve sussurro. André. Olhei ao redor. Nada. Apenas paredes descascadas. André. Dessa vez, mais claro. E vindo da minha esquerda. Me aproximei de um armário. Abri devagar. Vazio. Mas atrás dele, uma abertura no reboco revelava um buraco estreito no concreto, como se alguém tivesse cavado ali, com as próprias mãos. Dentro, havia uma pasta enrolada em plástico. Meu nome estava escrito nela. André L. de entrada proibida. O frio na espinha voltou com força. Aquilo não fazia sentido. Eu nunca estivera ali antes. Como meu nome poderia estar numa ficha escondida? E foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Me virei rápido. Ninguém. Mas o som continuava, como sapatos antigos arrastando pelo chão. Quem está aí? Gritei. Nenhuma resposta. Apenas o som de uma porta se fechando lentamente em algum ponto do hospital. Saí dali quase correndo, a pasta nas mãos. De volta à pousada, sentei na cama com a cabeça girando. Dentro da pasta, além do meu nome, havia uma folha antiga. Datilografada. Sala 23. A conexão está no sangue. Essa noite, dormi mal. As vozes voltaram. Mas agora, elas me chamavam pelo nome. Naquela noite, eu tive um sonho, ou talvez não tenha sido um sonho. Estava de volta aos corredores do hospital, mas tudo parecia mais vivo. As luzes funcionavam, as paredes estavam limpas, e por um momento, achei que tivesse voltado no tempo. Podia ouvir gemidos distantes, o tilintar de objetos metálicos, vozes abafadas chamando por ajuda. Um som de corrente se arrastando. De repente, vi minha tia. Ela estava sentada em uma maca, vestindo um camisão branco. Seus olhos estavam fundos, mas havia algo de lúcido neles. Ela me olhou diretamente e murmurou. A sala 23. Eles nunca deixaram que eu saísse de lá, André. E agora, eles também te encontraram. Acordei com um sobressalto. Estava coberto de suor, mesmo com o frio da madrugada. A pousada inteira parecia silenciosa demais. Peguei o papel da pasta e sala 23. A conexão está no sangue. Aos poucos, fui aceitando o que minha razão lutava para negar. Isso não era apenas curiosidade ou coincidência. Era algo que me chamava. Algo que já me conhecia, ou talvez me esperava há muito tempo. No dia seguinte, voltei ao hospital. Dessa vez com mais cautela. Fui cedo, antes do sol subir completamente.
A luz matinal era pálida, filtrada por uma névoa leve que dava ao lugar um ar de cenário de filme antigo. Meu objetivo era claro, encontrar a sala 23. Vasculhei corredores, subi escadas rangentes, passei por salas com camas de ferro enferrujadas, outras com marcas nas paredes, sarranhões profundos como se alguém tivesse tentado cavar com as unhas. Vi frases rabiscadas nos azulejos. Eles não ouvem. O silêncio grita mais alto aqui. Não abro os olhos à noite. Então encontrei. No final de um corredor sem janelas, havia uma porta de madeira escura com uma placa pendurada por um fio, 23. A maçaneta estava fria, quase congelada. Quando toquei, senti um formigamento subir pelo braço. Empurrei devagar. Lá dentro, a escuridão era quase total. Usei a lanterna do celular. A sala era pequena, sem mobília. As paredes estavam cobertas por desenhos estranhos, como símbolos feitos com carvão. No centro, havia um círculo de marcas no chão, parecia fuligem misturada com sangue seco. E foi então que ouvi de novo. André. Dessa vez, a voz era mais próxima. Grave, quase masculina. Você voltou. A luz do celular falhou. Piscou. Apagou. No escuro, meu coração disparava. Senti uma presença ao meu lado. O ar ficou pesado, como se algo respirasse dentro da sala comigo. Você carrega o sangue dela, disse a voz. A dor ainda vive em você. Me virei, mas não via nada. Então um sussurro no meu ouvido. Veja com os olhos dela. E nesse instante, uma imagem invadiu minha mente. Vi minha tia, deitada em uma maca, amarrada. 3 homens de branco a cercavam, um deles aplicando choques enquanto ela gritava. Mas não era só dor física, se ela estava vendo algo que ninguém mais via. No teto, mãos negras saíam das sombras, tocando seu corpo, sussurrando em sua mente. Ela chorava. Gritava. Mas os médicos apenas registravam a psicose persistente. E então, tudo se apagou. Despertei de joelhos no chão, dentro da sala. O celular ainda na mão, a tela rachada. Havia marcas ao meu redor, como pegadas pequenas e descalças. Saí cambaleando dali. No corredor, o ar estava diferente. O ambiente parecia mais escuro, mesmo com o sol lá fora. Senti que algo tinha sido quebrado, ou talvez aberto. Na saída, encontrei um homem parado na sombra do portão. Usava um chapéu antigo e fumava um cigarro fino. Mexeu onde não devia, moço. Quem é você? Perguntei. Alguém que também escutou essas paredes falarem. O que tem naquela sala? Ele soltou a fumaça devagar. A verdade que ninguém quis ouvir. E agora que ela falou com você e ela não vai mais se calar. O homem virou e sumiu entre os arbustos. Voltei à pousada com a mente em ebulição. Comecei a pesquisar sobre as sessões de eletrochoque do hospital. Encontrei arquivos de denúncias, mas também registros estranhos de pacientes que, após os choques, começaram a prever mortes, falar línguas estranhas ou descrever detalhes de outros internos com exatidão. Minha tia estava entre eles. Chamavam-na de a médium da ala 4. Pela primeira vez na vida, eu senti medo de verdade. Não do que poderia encontrar, mas do que já estava dentro de mim. Desde que entrei naquela sala, algo mudou em mim. Não sei explicar com clareza. Às vezes, escuto coisas enquanto caminho na rua, passos atrás de mim, mesmo quando estou sozinho. Portas que se fecham quando ninguém está em casa. E o pior, do som da minha tia me chamando. Às vezes com doçura. Às vezes, como um aviso. Mas a última noite foi diferente. Acordei com a garganta seca, o coração acelerado, sentindo o cheiro de mofo e álcool. O mesmo cheiro da sala 23. Olhei em volta, ainda no quarto da pousada. Mas uma presença pairava. Senti algo encostando levemente meu ombro. Girei o corpo num impulso, e por um breve segundo, vi uma sombra parada ao lado da cama.
Ela tinha o mesmo tamanho de uma mulher magra, com o rosto coberto por um lençol branco. Ela apenas sussurrou: "Está na hora." Na manhã seguinte, eu sabia o que precisava fazer. Voltei ao hospital ao entardecer. Dessa vez, levei comigo uma lanterna maior, meu celular com gravação ativada e uma pequena cruz que minha avó me deu quando criança. Não sou religioso, mas nunca fui tão grato por tê-la guardado. Chegar à sala 23 foi como caminhar dentro de um pesadelo conhecido. A porta parecia mais pesada. O ar, mais denso. Entrei. Dessa vez, a sala estava como antes, escura, silenciosa. Mas no chão, onde antes havia um círculo apagado, agora existia algo novo, uma figura desenhada em sangue seco. Uma espiral cortada por símbolos que pareciam misturar religião, ocultismo e loucura. No centro, uma marca em carvão, VHL. Helena Lacerda. Minha tia. Comecei a ouvir o que parecia ser uma gravação antiga, vozes femininas cantando algo em latim, distantes, ecoando dentro da minha cabeça. A lanterna oscilava. O celular gravava. Sentei no chão. Fechei os olhos. E falei: "Tia Helena, se você está aqui, me mostra o que quer que eu veja. Me conta a verdade." Silêncio. Até que senti um vento gelado no rosto, mas não havia janelas. E então, uma imagem tomou minha mente como se fosse uma lembrança implantada. Helena estava sentada, envolta por outros pacientes. Todos em silêncio, em círculo, com as mãos dadas. Um médico observava de longe, fazendo anotações. Ela fechava os olhos e falava com uma voz que não era dela. "Eles caminham entre nós. Habitam os corredores. Alimentam-se da dor e do esquecimento. A colônia não é só um manicômio. É um ponto de travessia." O médico anotava freneticamente. Outro paciente começou a convulsionar. Helena gritava. Mas ninguém a ajudava. A sessão terminava com ela sendo levada à força, arrastada pela sala. Antes de sumir pela porta, ela gritava: "Meu sobrinho, e ele vai voltar. Ele precisa fechar o ciclo." A visão sumiu. Abri os olhos. Estava deitado no chão, com a cruz apertada na mão. A gravação no celular ainda rodava. Ao ouvir, um calafrio me percorreu a espinha. Minha voz não estava sozinha. Entre minhas palavras, havia sussurros. Frases rápidas. Vozes infantis. E ao fundo, em meio ao ruído, uma voz feminina dizia claramente: "André, e você é o último." Saí da sala cambaleando, sentindo o mundo girar ao meu redor. Encostei na parede e chorei. Não de tristeza. De medo. Na saída do hospital, percebi que alguém me observava do alto de uma das janelas quebradas. Era a mesma figura encoberta. O véu branco. Parada. Imóvel. Como um marco deixado no tempo. Aquela noite, voltei à pousada com apenas um pensamento: o ciclo precisa ser fechado. Mas eu ainda não sabia como. Voltei à sala 23 uma última vez. Sabia que, se não enfrentasse o que havia lá, jamais teria paz. Ou talvez eu já não fosse mais o mesmo desde o momento em que pisei naquele corredor maldito. As vozes haviam se tornado parte do meu cotidiano, não apenas ecos distantes, mas presenças. E cada noite, ao fechar os olhos, eu a via. Minha tia. Sentada. Olhando para mim com um misto de tristeza e urgência. No caminho até o hospital, uma tempestade se formava no céu de Barbacena. Raios riscavam as nuvens, e o som dos trovões parecia anunciar um fim inevitável. Cheguei com os ossos tremendo. Mas não era frio. Era como se eu estivesse indo ao meu próprio velório. Ao atravessar os corredores pela última vez, notei algo estranho: os sons estavam diferentes. Mais vivos. O ambiente tinha uma vibração quase elétrica. As lâmpadas mortas pareciam pulsar, emitindo pequenos estalos. E as portas se moviam levemente com o vento, ou com algo mais.
Na entrada da sala 23, havia algo novo, um espelho antigo, encostado à parede. Nele, vi a mim mesmo, e mais algo estava errado. A imagem refletida não era de um homem de 34 anos, mas de um jovem com olhos vazios, vestindo roupas de paciente da década de 70. Ao me aproximar, a imagem sorriu para mim. E então desapareceu. Entrei. A sala não estava vazia. No chão, velas apagadas e ossos pequenos, talvez de animais, ou de algo pior. No teto, pendurado por correntes enferrujadas, estava o que restava de uma maca. Marcas de unha ainda riscavam o chão de cimento ao redor. E no centro, uma figura encapuzada. Sentada. Respirando. Fiquei paralisado. Ela levantou a cabeça. Era minha tia. Ou algo que parecia com ela. Mas o rosto estava coberto por uma pele acinzentada, fina como papel velho. Os olhos, completamente brancos. Ela sussurrou. Você voltou, como eu disse que voltaria. Tentei falar, mas a voz não saiu. Eles nunca deixaram que eu fosse embora, André. O que são eles? Consegui dizer, com esforço. Ela apontou para as paredes. E então, tudo tremeu. As paredes da sala começaram a vibrar, e da pintura descascada emergiram rostos. Sim, rostos. Rostos de pacientes. De crianças. De idosos. Gritando, tentando sair, ou talvez tentando me puxar para dentro. Eles se alimentam da dor esquecida. Dos gritos que ninguém ouviu. Dos corpos que ninguém reclamou. O que querem de mim? Minha tia se ergueu, os pés pairando levemente acima do chão. Você é o último do sangue. O último a lembrar. Você precisa tomar meu lugar. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram e a sala desapareceu. Acordei em uma cama de ferro. Estava vestido com roupas antigas. Camisa de linho branco, calça de algodão cinza. No braço, uma pulseira com meu nome, André Lacerda, Jala 4, de observação. Tentei me mover, mas estava amarrado. Na sala, vozes ecoavam em sussurros. Passos. Risadas. E então, ela entrou. Minha tia. Mas agora jovem. Saudável. Com um semblante sereno. Aproximou-se de mim e acariciou minha testa. Está tudo bem, André. Agora, eu estou livre. Você cuida deles. As luzes se apagaram. Dizem que o Hospital Colônia está fechado. Dizem que tudo ali foi abandonado. Mas às vezes, à noite, se você passar perto, pode ouvir alguém chorando. Ou rindo. Ou chamando por um nome esquecido. O meu. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar algum comentário para sugerir novas histórias.